Shalom, queridos! Estamos no dia 27 de novembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 3 de Kislev do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos nós pegarmos a porção semanal, a paraxá semanal, lermos, estudarmos e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. E sempre lembrando que toda a exposição da paraxá está debaixo de uma orientação rabínica, debaixo de uma visão judaica e sempre contextualizada para a vida prática de um Ben Noach. Se você é um Ben Noach e decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus, sem sombra de dúvida, juntos iremos crescer espiritualmente. Como dizia o profeta Oséias no capítulo 6, verso de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o eterno, o nosso Deus. Queridos, hoje é seguindo a paraxá que estamos estudando durante a semana, a paraxá Toledot, que significa gerações, uma referência direta da geração de Yitzhak, de Isaac, onde a Torá nos mostra o nascimento de Jacó, Esaú, Esaú. Hoje, na sequência da nossa paraxá, eu gostaria de trabalhar, de conversar com você sobre o seguinte tema: as duas inclinações. Quando nós estudamos a Torá e alguns estudos mais aprofundados, nós vamos começar a enxergar e encontrar termos como esse. O Yetzer Hará. O Yetzer Hará, ele tem relação com os desejos e apetites do homem. E, geralmente são desejos que afastam o homem da Torá, do estudo da Torá, das tefilot, das preces, das orações. Então o Yetzer Hará, ele tem relação com apetites, com desejos do homem, onde faz com que o homem alimente mais os seus desejos da carne do que a parte espiritual. Então podemos dizer que o Yetzer Hará, ele dá mais ênfase no corpo do que na alma, no sentido espiritual. E aí nós temos um outro termo que se chama Yetzer Hatov. Yetzer Hatov tem relação direta com as preocupações e cuidados da alma. Então são ações que eu tenho onde eu fortaleço a minha alma no sentido espiritual, como o estudo da Torá, as tefilot, as orações, a tzedaká, os atos de bondade, o cumprimento da Torá, das mitzvot, na ocasião nós, Ben Noach, as 7 leis e as suas derivações. Então, quando nós lemos e estudamos a Torá, nós conseguimos enxergar essas duas inclinações. A inclinação que tem tendência para os desejos e apetites do corpo, e o Yetzer Hatov, são preocupações e desejos em cuidar da alma com as coisas espirituais. Então vamos falar sobre esse tema, duas inclinações. Queridos, seguindo a sequência aqui da nossa paraxá Toledot, nós aprendemos no compartilhamento anterior que tanto Isaac como a Rebeca, eles oraram, eles pediram para Hashem por 20 anos em relação à gravidez de Rebeca. Então vem a Torá, lá em Gênesis capítulo 25, e nos mostra que Hashem, de fato, ouviu a oração deste casal. E a prova disso, quando nós lemos a paraxá, nós vamos perceber que a Revica, que a Rebeca engravidou e teve gêmeos. Então é com base nessa gravidez que nós vamos tirar essa lição preciosa, as duas inclinações. Então eu gostaria de começar falando
sobre a gravidez de Rebeca. E pergunta o Rumash: como foi a gravidez de Rebeca? Gênesis, Bereshit, capítulo 25, verso 22. As crianças lutaram em seu interior. Ela disse: se é assim, por que desejei isto? Ela foi perguntar a Deus. Queridos, vem a Torá e nos mostra que de fato a Rebeca, depois que ela ficou grávida, ela sentiu muita dor. Isso nós podemos encontrar em Gênesis, capítulo 25, versículo de número 22. E para alicerçar essa argumentação da dor, de acordo com Bereshit Rabá, de acordo com Midrash, capítulo 63, verso 3, nos diz que a Rebeca, ela comenta: por que desejei engravidar? Tão grande era a dor de Rebeca, ao ponto do Bereshit Rabá trazer essa informação, essa verbalização de Rebeca. Por que desejei engravidar? Então, de fato, quando a Torá mostra esse questionamento, que ela sentiu dores, de fato, eram dores referentes à sua gravidez. O Midrash nos conta que ela, a Rebeca, devido a essas dores no processo da gravidez, ela começa a perguntar para a vizinha A, para a vizinha B, para a amiga A, para a amiga B, se tal dores eram normais dentro da gravidez. Então a Rebeca, ela sai perguntando, querendo esclarecimentos sobre essas dores fortes que ela sentia no seu ventre. Então, ela não tem uma resposta satisfatória, é essa informação que nós temos pelos estudos, e sendo assim, já que ela não tem uma resposta clara e satisfatória, o Midrash nos conta que Rebeca, ela vai procurar um profeta de Deus para entender o porquê dessas dores. E sobre essa procura, o Midrash vem e nos traz detalhes preciosos que faz com que os versos da Torá pulem em nossos olhos e nos traga grandes esclarecimentos. Então, como o Midrash explica para nós essa procura de Rebeca? Então, o Midrash mostra que Rebeca, ela vai consultar Shem. Isto mesmo, Shem, o filho de Noar, o filho de Noé. E na ocasião, nós sabemos pelo Midrash que o Shem ainda estava vivo, o filho de Noé ainda estava vivo na época de Rebeca, e ele era um profeta de Deus. E nesse sentido, ela chega até o Shem e pergunta: pode me dizer por que sofro com essas dores tão fortes no meu ventre? O profeta, diz o Midrash, responde em nome de Deus: não temas, explicou o profeta, está carregando gêmeos em teu ventre. Eles lutam entre si. Olha, o Shem começa a explicar para ela coisas profundas. Um dia, o mais velho servirá ao mais novo, mas não quer servi-lo agora. É por isso que brigam dentro de ti. Então, vem o Midrash e traz assim algumas características desses gêmeos. Então, por exemplo, nós já percebemos que há uma luta interior dentro dela, onde os gêmeos estão brigando. E nós sabemos, quando lemos a Torá nos capítulos posteriores, que é uma referência de Jacó com Esaú. A briga é entre os dois. E o profeta revela para ela que no desenrolar da história, essa briga será contínua. É por isso que já estão brigando dentro do ventre. Então há uma luta interior dentro de Rebeca. Nós percebemos essa verdade quando lemos aqui o Midrash. Aí o Midrash nos diz que sempre que Rebeca passava na frente de uma yeshivá, uma escola onde estudava a Torá, onde estudava a palavra de Deus, o Jacó queria sair dela. E quando ela passava na frente de uma casa idólatra,
O Isaf, o Esaú, queria sair dela. Então isso já estava revelando, isso já estava mostrando o interesse dos gêmeos. Um iria ter inclinação para as coisas de Deus, para as coisas de Hashem. Um iria se interessar pelo estudo da Torá, pelas orações, pelo cumprimento das mitzvot, e o outro iria ter um caminho muito diferente, um desinteresse pela Torá, um desinteresse pelas mitzvot, um interesse em alimentar a alma, o Yetzer Hatov. Então nós percebemos realmente algumas características pelo Midrash dentro do ventre de Rebeca. Gêmeos, duas nações que vão ter choques no desenrolar da história e agora já brigam entre si, e a Torá nos mostra que um vai ter desejo pela Torá, pelas coisas de Hashem, e o outro vai ser totalmente oposto, não querendo nenhum compromisso, uma seriedade com Hashem. Então, nesse sentido, a Rebeca, ela está lá conversando com esse profeta. E o que o Shem diz para ela? Vamos ver de fato, para alicerçarmos essa argumentação, o que a Torá diz? Então, por exemplo, você que está com a Torá, você pode conferir comigo em Gênesis capítulo 25, versículo 23 até o 26. Então vem a Torá e nos diz, versículo 23, Deus lhe disse, 2 nações estão no teu útero, 2 reinos de suas entranhas se separarão, o comando passará de um para outro, o mais velho servirá o mais novo. Verso de número 24, completaram-se os dias de gravidez e eis que havia gêmeos em seu útero. Verso de número 25. O primeiro saiu avermelhado e completamente peludo, com um casaco de pele. Eles o chamaram de Esaf. Verso 26. Após isso, seu irmão saiu e sua mão agarrava o calcanhar de Esaf e o chamou de Yaakov. Isaac tinha 60 anos de idade quando os deu à luz. Então esse é o registro que a Torá traz para nós da explicação de Shem para Rebeca sobre a gravidez e sobre as dores. Então nós percebemos aqui, trazendo um reforço dessa explicação, temos 2 nações dentro de Rebeca, serão 2 nações rivais, e o Shem explicou para ela, por isso que eles já brigam dentro do seu ventre. Essas nações, quando lemos aqui a Torá, elas terão objetivos bem diferentes. Então o Midrash diz que uma descendência, na ocasião a descendência de Jacó, vai se orgulhar da Torá, de guardar as mitzvot, de ter uma conexão muito forte com Hashem por meio da Torá, das tefilot, enquanto a outra descendência, a descendência de Esaú, eles terão uma inclinação mais voltada para a fortuna, para a riqueza, coisas concernentes à alma animal. E a gente percebe um contraste muito claro de um desinteresse dos descendentes de Esaú. E quando lemos aqui a explicação do Humash, a informação que nós temos é que eles nunca serão grandes ao mesmo tempo. Quando um sobe, o outro cai. Então nós percebemos que sempre haverá uma guerra interior, uma guerra de valores, uma guerra de interesses, desde o ventre de Rebeca, onde as 2 crianças já lutavam e já mostravam indícios que o Jacó iria ter um desejo, uma inclinação para as coisas de Hashem, como a guarda da Torá, a guarda da mitzvot, enquanto o outro, o Esaú, e a sua descendência, iria ter um desejo, uma inclinação para o Yetzer Hará, para os desejos do corpo, para os desejos da carne, esquecendo assim as coisas sagradas, as coisas espirituais. Então, não só no ventre, mas no desenrolar da história, nós percebemos aí essa luta interior envolvendo as 2 descendências.
E aí, a informação que nós temos é que é lógico que na era messiânica, o descendentes de Esaú vai servir os descendentes de Jacó. Porque o que vai prevalecer na era messiânica é a vontade de Hashem. Naquele dia o seu nome será um, naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. Todos vão abraçar a Torá. E nesse sentido, haverá uma vitória do Yetzer Hatov em cima do Yetzer Hará. Queridos, a sabedoria do Rebbe, pensando nessa passagem da Torá, pensando nessa Parashá Toledot, dentro desse contexto, a luta interior da gravidez de Rebeca, a sabedoria do Rebbe nos ensina um princípio da dupla identidade. Então o Rebbe nos diz, metaforicamente, Yaakov e Isaf representam as duas almas e os seus impulsos, que existe dentro de cada um de nós. Então o Rebbe, Menahem Mendel, vem e nos diz que, metaforicamente falando, tanto Yaakov como Isaf, ele representam as duas almas que existem dentro de cada um de nós. E diz a sabedoria do Rebbe, possuímos um Yaakov interno, ou seja, a alma divina, com o seu impulso divino, e também, diz a sabedoria do Rebbe, um Isaf interno, isto é, nossa alma vital, animal, com seus impulsos egoístas. Então, podemos dizer assim, numa linguagem, existe uma luta da carne com a nossa alma. Então, a sabedoria do Rebbe vem e nos mostra, metaforicamente falando, que eles representam esses impulsos, essas duas almas dentro de nós. Uma alma que tem um desejo pelas coisas espirituais e a outra alma que tem uma inclinação, um desejo para as coisas do corpo e concernentes às coisas carnais, que leva o ser humano a ser egoísta e, consequentemente, abandonar a Torá e as suas mitzvot. Então, continuamos aqui na sabedoria do Rebbe. Quando a nossa alma divina, agora o Rebbe ele vai mostrar para nós como fazer a alma sagrada, a alma espiritual, o Yetzer Hatov, vencer o Yetzer Hará. Então, a sabedoria do Rebbe nos diz, quando nossa alma divina se afirma, ela enfraquece as tendências materialistas da alma vital. Então, primeiro ponto, o Rebbe está nos ensinando que nós precisamos fazer com que a nossa alma divina fique forte. A alma divina sobrepuja a alma vital, da mesma forma que a luz faz com a escuridão. A luz não precisa exercer ativamente seu poder para dispersar a obscuridade. Essa simplesmente desaparece na presença da luz. Da mesma maneira, quando deixamos a santidade e a bondade da nossa alma divina iluminar através do estudo da Torá e a observância dos mandamentos, o egoísmo da alma animal desaparece. Então, a sabedoria do Rebbe vem e nos diz que o Yetzer Hatov pode vencer o Yetzer Hará com o estudo da Torá, com a obediência às mitzvot. Então, todos nós temos essas duas inclinações. Todos nós temos essas lutas interiores. E aí vem a pergunta, como nós vamos vencer essa luta interior? Como fazer com que a alma divina vença a alma animal ou os desejos, as satisfações do nosso corpo? Então, a sabedoria do Rebbe diz, observando a Torá, buscando a presença de Hashem por meio das tefilot, por meio do estudo da Torá e guardando os seus mandamentos.
como está escrito em Levítico capítulo 18, versículo 5, e guardareis os meus estatutos, cumprindo os quais o homem viverá por ele. Levítico 18, 5. Então, dentro de nós, a grande lição que fica é que existem dois gigantes. Existem duas nações dentro de nós. Metaforicamente falando, o Yetzer Hará, a inclinação para satisfazer os desejos do corpo, onde leva o homem a se tornar egoísta, esquecendo de Hashem, esquecendo de Deus, e o Yetzer Hatov, que é a nossa alma divina, que conecta, que faz uma conexão da nossa alma com Hashem, por meio da Torá, por meio do cumprimento das mitzvot. Então, a pergunta é, como nós vamos vencer? Que ações vamos praticar daqui para frente para fazer com que, dentro dessa luta interior em nós, a alma divina vença a alma animal? Observando a Torá, guardando a palavra de Deus, como diz a sabedoria do Rebbe. Sendo assim, nós nos tornaremos vitoriosos, conseguiremos cumprir a nossa missão aqui na face da terra, e nós, bem Noah, sabemos que para nós alimentarmos a nossa alma, para fazermos com que a nossa alma divina vença a alma animal, basta nós guardarmos a Torá, na ocasião, as 7 leis Benei Noah e as suas derivações. E, consequentemente, nós vamos ser um canal de luz, um ponto de luz para as nações. Duas inclinações. Agora eu pergunto para você, qual das duas inclinações está tendo vitória dentro de você? A Yetzer Hará, os desejos e apetites do corpo, ou o Yetzer Hatov, a preocupação com a Torá e com as coisas de Hashem? Então reflita nisso e tome uma atitude positiva em cima deste estudo, em cima desse insight, em cima deste conhecimento, fazendo com que a Yetzer Hatov, os desejos pelas coisas de Deus, aumente no teu coração. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e que tenhamos vitórias para o lado do bem. Que tenhamos vitória para a inclinação da nossa alma divina, nos conectando muito com a Torá e com as 7 mitzvot pertinentes aos Benei Noah. Baruch Hashem.